glorice nisto, em aprender a conhecer o Senhor. Então, o que nós temos visto? O domingo tem sido um dos dias de maior idolatria em todos os lugares. Por que tem sido isso? Maior do que qualquer outro dia. Porque eles estão adorando a um Deus que não conhecem. Isso é muito triste. Cada um montando um Deus na sua própria mente. Quem é Deus? Eu acho que Deus é assim. O povo tinha muita necessidade de saber quem era Deus na época de Moisés. Eles queriam ver um Deus que tinha rosto. Mas Deus não é assim. Deus é um ser. Ele fala. Deus tem boca. Aleluia. Ele fala. Glória a Jesus. Mas muitas pessoas não querem ver esse Deus que é santo, esse Deus que é justo, esse Deus que dá juízo, que manda o pecador para o inferno. Ninguém quer essa palavra. Mas Jesus, ele veio diferente do que todos queriam ouvir. Ele chega agora para cumprir o seu ministério. Ele diz assim: eis que é chegado o reino de Deus. Arrependam-se e creia no Evangelho. É isso que Jesus disse. E as pessoas não queriam esse Deus. Elas não queriam. Então, por isso que muitas pessoas estão adorando quem não conhece. Elas estão adorando um outro Deus. Por que as pessoas estão adorando um outro Deus? Elas não conhecem. Elas não têm fato bíblico sobre eles. E na ausência da verdade bíblica, eles fazem o seu próprio Deus. Olha só que interessante. Se você disser a um pecador lá fora: você é salvo? Sim, eu sou salvo, sim. Por que você é salvo? Eu sou salvo porque eu creio em Deus. Olha só que ignorância. Seria muito fácil, né? Você crê em Deus, tudo bem, então você é salvo. Não é bem assim. Não é bem assim. Por isso que nós temos falhado muitas vezes na nossa evangelização. Porque nós dizemos: Jesus te ama. Ele tem um plano maravilhoso para a tua vida. Ele tem um plano ótimo para a tua vida. Isso é mentira. Isso é uma terrível mentira. Nós fomos evangelizados assim. Nós aprendemos assim. Mas isso não é uma verdade. Esse plano maravilhoso que ele tem na sua vida, não é nessa vida. Essa vida você vai sofrer. Ele disse que você vai sofrer. No mundo tereis aflições. Jesus que falou isso. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele estava apenas te dando uma fórmula como você passar por tribulações. Porque ele disse que você vai sofrer. Porque senão seria uma grande mentira Jesus morrer na cruz, todos os apóstolos morrerem, muitos deles morte de cruz, a espada, a igreja primitiva, muitos deles morreram pelo amor de Cristo. Não faria sentido algum você mentir para uma pessoa. Jesus te ama, ele tem um plano maravilhoso na tua vida. Então, o porquê que o pecador não se arrepende? Porque ele não sabe quem é Deus. Porque quando você fala que você precisa conhecê-lo primeiro para saber quais são os seus pensamentos e aquilo que lhe apraz, você diria que ele é um Deus irado, que um dia ele virá para julgá-lo. Então, quando você diz ao pecador que Jesus te ama, só apenas isso é muito pouco. Porque muitas pessoas não se arrependem. Elas pensam, e até muitos têm a convicção, se você perguntar por aí, ela espera para a última hora. Por quê? Ela imagina que o dia do juízo final, ela estará lá. Ela sabe disso. E no dia do juízo final, porque Deus ele é amor, chegará nesse dia: eu te amo, meu filho. Então, você é um pecador, eu te amo, e você pode entrar para o reino de Deus. Isso é uma mentira. Não. Deus punirá o pecador juntamente com o seu pecado. Isso é uma verdade. Ele punirá naquele dia o pecador. E aí o pecador não se arrepende porque você não prega para ele. Você não fala que um dia o Senhor vai voltar. Um dia haverá o dia da ira de Deus. Que esse mesmo advogado que está contigo aqui agora, ele será o seu juiz. E não fugirá ninguém desse tribunal. Meu Deus. Então, nós erramos em evangelizar dessa maneira. Nós precisamos mostrar para o pecador quem Deus é. Por que ele fica irado? Ele não é só um Deus irado, ele é um Deus misericordioso, mas nós precisamos apresentar ao pecador. Por que Noé dizia que haveria um dia do juízo de Deus, haveria um dia que as pessoas seriam punidas pelo pecado, Deus derramaria um dilúvio, Deus puniria aquelas pessoas? Ele pregava para aquelas pessoas assim. Por que a pregação de Paulo era assim? Por que a pregação de Pedro era assim quando ganhou 3.000 almas? Ele não ganhou nenhuma alma pregando da maneira que pregava, vendo um Cristo que pregava daquela maneira.
sim, de certo modo, o Senhor é amor também. Mas Ele não ganhou nenhuma alma. Agora, quando você lê as Escrituras e vê em Atos 2 que Ele começa a pregar, arrependam-se e creiam no Evangelho. 3.000 almas. Deus. As pessoas se afunilavam. Como eu faço para me salvar? Ele apresenta a salvação para eles. Aleluia. Primeiro Ele mostra que eles são pecadores e que eles precisam se arrepender. As pessoas não sabem do que precisam se arrepender. É por isso que elas não se convertem. Elas não sentem temor e nem tremor. Jesus. Fala que no dia da ira do Senhor, as pessoas derreterão de medo. Elas tremerão. Ficarão como uma vela quase apagando. Jesus, tem O misericórdia. dia da ira do Senhor será terrível. E nós não falamos, nós não pregamos sobre isso. Então, por isso que em muitos lugares, as pessoas criam um dia para Deus. Criam dias para Deus. Quarta-feira da prosperidade. Tem dia para Deus trazer dinheiro para você. A sexta-feira é o dia da cura e milagres. Tem um dia para Deus fazer isso. Aí vai ter o dia da libertação, o dia da fogueira santa, o dia disso, o dia daquilo. Parece que a gente manda em Deus. Você já viu? Eu marquei um dia para ordenar a Deus ao que Ele vai fazer. Aleluia. Será que a gente não inverteu os papéis aqui? Será que a gente não está na contramão disso? E Ele é um Deus tão poderoso que faz aquilo que Ele atrás, e você é a criatura, você que obedece? Nós criamos um ser bonzinho igual o Papai Noel. Eu sempre vou dizer isso. A minha pregação sempre vai ser voltada a isso. Um ser bonzinho, um ser que te entende, um ser que é meiguinho, bonitinho. O seu Deus, Ele não é assim. As pessoas tremiam quando falavam com Ele. Verdade. As pessoas quase se derretiam quando falavam com Ele. Aleluia, Meu Jesus. Deus. Jesus. Nos livre dessas coisas. As pessoas não ouvem sermões de quem é Deus, então elas não conhecem a Deus. E na ausência do conhecimento de Deus, nós colocamos algo no lugar, nossas próprias ideias. Nós colocamos, nós inventamos, nós criamos um Deus. Afinal, Deus, acho que não é tudo isso. Sabe por que você fala isso? Porque você não lê a Bíblia. Porque você não procura saber quem Ele é. Ele está aqui dentro desse livro. Ele se manifestou através da lei. Lê os 10 mandamentos. Leia os 10 mandamentos. Leia de novo e de novo. Aleluia. Muitas vezes até você decorar. Glória a Deus. Aleluia. Você vai saber quem é Deus. Que Ele é um Deus santo. Um Deus que tem uma maneira de você agradá-lo. Uma maneira... Eu vou dar uma suposição. De você entender um pouquinho de quem é Deus. Quando você tem um relacionamento com alguém, quando você busca uma namorada ou conhecer aquela pessoa, primeiramente, talvez vocês trocam olhares. Nós trocamos, nós fazemos isso quando nós queremos. E ali, quando você se apaixona, você cria aquele elo, depois você vai buscar informações sobre aquela pessoa. Não é assim? Você se apresenta, você conversa, e você se alegra, e você se apaixona. Esse é o primeiro amor. Aí quando você começa a entender quem é essa pessoa, é perguntando para ela, é tendo um relacionamento com ela, ouvindo dela, você conversando e ouvindo. Isso é um relacionamento com Deus também, é assim. Você tem que conversar, porque vai chegar um certo dia que você vai conhecer tanto essa pessoa, que você vai saber o que ela gosta. Você vai saber qual é o presente que ela gostaria de ganhar naquele dia. Você vai saber quais são os costumes. Você vai saber o dia que ela estiver com raiva, o dia que ela estiver irada, a maneira que ela acorda, a maneira que ela vai dormir, a palavra que você não pode dizer, todos os costumes que nós homens fazemos errado. Ela sabe. Isso é o quê? Através do relacionamento, aquele vínculo, ele aumenta. Aquele vínculo de amor, ele só vai crescendo. E nem sempre esse vínculo de amor, ele é tão perfeitinho entre marido e mulher, porque às vezes há os nossos erros. Diferente de Deus. Deus é incapaz de errar. Nós somos e erramos o tempo inteiro. Mas isso é só uma comparação para você entender que nós fazemos isso com o nosso cônjuge. E com Deus nós não fazemos. Nós dizemos que amamos, cantamos que adoramos, choramos e fazemos tantas coisas, falamos tantas coisas. Mas será que nós conhecemos Ele realmente? Sabemos a sua vontade? O que nós não devemos fazer? Paulo disse, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Nós precisamos conhecer esse Deus. Nós sabemos muito pouco. Então, se a gente começar a pregar sermões assim aqui agora, o que vai acontecer? As pessoas não ouvem sermões de quem é Deus, então elas não conhecem. Na ausência, elas montam um Deus na sua própria cabeça.
Se eu pregasse aqui sobre a soberania e sobre a justiça de Deus, ou sobre a ira de Deus, eu acredito que essa igreja, muitos aqui, talvez ficariam um pouco tristes. Ah, mas esse é Deus? Ah, isso me entristece. Eu estou acostumado com Deus que eu levanto a mão, que eu choro, que aquece o meu coração. É só isso, Deus é só isso para mim. Então, é isso que eu gostaria. Você fica frustrado. Porque não é esse o Deus das Escrituras. Não é esse o Deus das Escrituras. Então, a igreja vai ficar polvorosa se eu ficar pregando só isso. E talvez as pessoas mais dedicadas vão ficar furiosas, não tem jeito. Mas esse não é Deus. Essas pessoas talvez jamais amariam esse Deus, que Ele é santo, o Deus que é justo, o Deus que perdoa pecados, mas também que pune o pecador. Nós precisamos entender isso. Então, em Romanos 3,19 diz assim: sabemos que tudo o que a lei diz, o diz aqueles que estão debaixo da lei, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Deus é justo, Ele é santo, Ele odeia pecado. Meu Deus. Ele odeia pecado. Quantas vezes Adão precisou pecar para que toda a terra gemesse até hoje? Para que todo homem fosse punido. Então, aí nós pensamos, não, Deus é só amor, mas Deus odeia o pecado. Nós lemos aqui. Por isso que nós precisamos entender que Ele é santo. Esse é o maior atributo de Deus, a santidade dEle. Então, por isso quando nós pregarmos a um pecador, primeiramente explique quem é Deus e não apenas o atributo amor. Porque Deus não é só isso. Essa é a isca, às vezes, que leva o pecador a nunca se arrepender. Pois afinal, Deus o ama e não vai castigá-lo. Esse é um dos maiores erros da igreja contemporânea. Nós fazemos isso. Que isso seja um alerta para você, para quando você for pregar. Aí você pode pensar, mas se eu não falar que Deus é amor e tal, todo mundo fala isso. Será que se você começar a utilizar as fórmulas que a palavra diz para você dizer, sem aquilo que você quer dizer, as coisas não começam, as pessoas começam a se converter de verdade? Porque quando você fala amor, 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 o Deus amor igual nosso irmão Antônio fala, as pessoas ficam mimadas. Elas só querem saber disso. Elas só querem isso. Elas não querem saber que um dia Deus vai fazer uma separação entre o justo e o ímpio, daquele que serve e daquele que não serve. Isso será muito importante para você pregar. Então, uma vez eu ouvi um certo pregador e ele disse uma coisa interessante. Você sabe, ele dizendo que a AIDS é uma certa forma de juízo de Deus. Você sabia disso? Aí você vai perguntar por quê? É uma forma de julgamento, é um resultado do pecado. É um resultado do pecado, mais do que um resultado natural, é um julgamento. Então, muitas pessoas talvez até vão ficar furiosas com isso, né? Mas, elas estão sobre o juízo de Deus. Aí elas vão dizer, porque quantas crianças morrem de AIDS, né? Quantas crianças, através dos seus pais, morreram de AIDS? Hoje, não mais, já há uma tecnologia aí para isso, mas a palavra diz que o seu pecado há de te achar. O seu pecado há de te encontrar. Aí você fala, é injusto crianças morrerem de AIDS, pessoas que receberam de herança isso. Muitas crianças morreram no dilúvio. Muitas crianças morreram também na época de Sodoma e Gomorra. Você precisa saber que o seu pecado tem consequência. Alguém consegue deixar de ter uma consequência com um filho que dá trabalho? Eu sou a experiência disso aqui. A gente tem, na família a gente tem às vezes alguns probleminhas. Essa pessoa consegue sofrer sozinha sem que todos fiquem tristes? Sem que todos sintam isso? Então, às vezes o pecado de uma pessoa, muitas pessoas arcam com esses pecados. Você entende o quão grande é e o quanto nós deveríamos nos responsabilizar por cada pecado que cometemos? Porque isso é um crime diante de Deus. Em Romanos diz que o salário do pecado é o quê? A morte. É a morte. É dessa forma que Deus trata o pecado. Jesus. Você entende? Então isso é muito complicado. Isso é muito terrível. E existem outras coisas que também, através de nós, aqui como cidadãos, pecados que nós cometemos, aí você fala, não, mas isso não é grave, isso não tem nada a ver, mas é só para você ter um breve exemplo de que isso causa um efeito em outras pessoas.
Você tem assistido a TV e você tem visto muitas vezes as enchentes que têm acontecido, né? Nós temos culpado o quê? O governo, a prefeitura. Nós temos culpado o país. Mas sabe quem é o culpado de tudo isso? Somos nós. Você joga uma garrafa na natureza, quantos anos ela demora para ir embora, para se deteriorar? Desculpe. Demora muito. Então, essas enchentes são causadas por culpa nossa. E depois você fica bravo, porque perdeu um carro, perdeu a sua casa. Então, esse é um efeito de um pecado. Você sempre pense que alguém que tiver em uma enchente, em algum momento que você estiver assistindo na televisão, pode ser que você ajudou aquela pessoa a estar naquela situação. Já pensou nisso? Que a chuva levou, os rios levaram? E talvez você contribuiu, pelo menos, para que aquela água subisse até aquele tanto. Então pense nisso. Então, aqui Deus odeia o pecado. Não há, em Números 32 diz assim, não há oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Lucas 8,17. Ezequiel 18,4 diz que a alma que peca, essa morrerá. Olha só. Romanos 6,23. O salário do pecado é a morte. Para o Filho de Deus nascido de novo, aquele que aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, há um padrão de conduta, tanto em privado quanto em público. Portanto, isso aqui é a palavra de Deus. Ó. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Coríntios 1 Coríntios 10:31. Um filho de Deus, nascido de novo, tem o desejo de viver para a glória de Deus. Embora haja momentos em que possamos falhar, e de fato falhamos, né? Deus fez provisão para estarmos em comunhão com Ele. Ele prometeu que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purifica de toda injustiça. 1 João 1,19. Então nós precisamos entender. Nós precisamos entender. Nós precisamos nos arrepender todos os dias. Verdade. As pessoas perderam o amor. O amor foi embora. Nós lemos as Escrituras e vemos que nós estamos bem próximos. Eu até acredito que talvez a nossa geração pegue esse evento. Porque se você começa a ler as Escrituras, eu não vejo muito futuro para nós. Eu não vejo um futuro muito longo. Porque a Escritura quase toda já se cumpriu. É quase difícil você entender o que ainda não se cumpriu. Aborto, são tantas coisas que o ser humano, ele vira um bicho. Ele não sente mais amor. Para você ter uma ideia, ó, nós sempre falamos que nós queremos um avivamento, de que Deus se manifeste. É uma vergonha o que nós falamos aqui no Brasil, que somos mais de 50 milhões de cristãos. Nós enchemos a boca para falar nisso. Nós não conseguimos mudar nada aqui. Nada. Houve um homem que chamava Jonathan Edwards. Esse cara sozinho, através de Deus, conseguiu um avivamento. Porque ele pregava essa palavra. Para que o pecador se arrependesse. Aleluia. Aqui nós somos 50 milhões e não somos capazes de trazer nada positivamente aqui. Era para que nós influenciássemos as pessoas. Mas não. Muitas pessoas conseguem te influenciar. Não, isso aí não tem problema não. Isso daí não é nada não. A coisa mudou de figura.